E chegamos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Esse vídeo vai ser muito especial, pois vai tratar da língua Mebengocré, a língua Kayapó. Antes de prosseguir o vídeo, não se esqueça que já existem outros vídeos aqui no canal descrevendo outras línguas indígenas do Brasil. Aqui o canal é a única fonte, não só em vídeo, como também no formato de texto, mesmo em livros, você não encontra, além desse canal, descrições práticas, acessíveis das línguas indígenas brasileiras, como você encontra aqui. No canal também temos, claro, descrições de línguas africanas, europeias, asiáticas, línguas antigas, e outros tópicos de linguística. Também considere contribuir para o canal através do Apoia-se, através do PayPal, ou através de outro método listado logo abaixo do vídeo, na descrição e na seção de comentários. Começando aqui o vídeo de Kayapó, um vídeo muito especial, porque realmente os índios Kayapós são uma das etnias indígenas mais interessantes do Brasil e mais famosas. Muita gente já tinha pedido algum vídeo sobre essa língua indígena, e a língua Kayapó em si é muito interessante. O termo Kayapó não é usado nativamente pelos Kayapós, é uma palavra que foi cunhada a partir de uma expressão em tupi, alguma língua tupi, circunvizinha, no século XIX, onde os Kayapós eram chamados de gente parecida com macaco. A partir do século XIX, então, as tribos Mebengocré passaram a ser conhecidas pelos brasileiros pela alcunha de Kayapó. O termo Mebengocré, na língua Kayapó em si, é um termo que significa pessoas que vêm do buraco da água. Embora não tenha encontrado uma explicação exata para a razão por trás disso, essa é a autodesignação dessas etnias que a gente designa de Kayapó, que são originárias, na verdade, do Baixo Rio Tocantins, uma região que hoje fica no norte do estado do Tocantins, mas ali colado no Maranhão, mas como está perto ali da parte mais habitada do Pará e do Maranhão, essa região já foi explorada pela civilização, pelo brasileiro civilizado agrário a partir do século XIX. Então os Kayapós passaram a migrar para a região mais ao sul e mais ao oeste, onde hoje é o Rio Xingu, o curso médio do Rio Xingu, no interior do Pará, na região centro-sul, sudeste do Pará, que foi onde eles se fixaram a partir do final do século XIX e ao longo do século XX. Antes desses contatos, quando eles ganharam o nome de Kayapó, os índios Kayapós eram conhecidos genericamente como índios de língua travada, que é o nome que os tupis davam para várias etnias, na verdade, não só os Kayapós, mas também provavelmente outros, qualquer índio que falasse uma língua que não fosse tupi, que não fosse prontamente compreensível, pelos tupis, como o Guarani, o Camaiurá e algumas outras. O Teneteara, o Guadiajara, que já tem descrição aqui no canal também. Então, línguas como o Kaingang, o Xoclen, o Chavante e outras mais eram conhecidas antigamente por meramente línguas de índios tapuia, de índios com língua travada, que falavam línguas completamente diferentes do tupi, como o Kayapó. E a partir dos anos 50 começa a haver os primeiros contatos extensivos e permanentes com as etnias Kayapó, a partir da expedição lendária dos irmãos Vilas Boas, ao interior do Brasil, ao Alto Xingu. A partir daí, os Kayapós passam a ter contato constante com o resto do Brasil. Hoje existem cerca de 8.700 falantes nativos de algumas das variedades de Kayapó, uma série de dialetos que a gente chama de língua Kayapó. Etnicamente, 1.900 Kayapós pertencem à etnia Xikrin. Os Xikrin são uma das etnias mais divergentes dos povos Kayapó. Eles não gostam de ser chamados de Kayapó. Eles se chamam de Mebengocré, como os outros, mas o termo Kayapó é um termo que eles não gostam muito para eles. Mas a literatura brasileira e estrangeira sobre os índios Mebengocré tende a incluir o Xikrin também como uma parte dos Kayapós. Fora do grupo Xikrin, existem cerca de 12 mil indivíduos que pertencem às outras etnias Kayapó, que a gente vai detalhar um pouco mais tarde aqui daqui a pouco no vídeo. Primeiro a gente vai pegar uma pequena amostra
de áudio para vocês sentirem um pouco da língua Kayapó, inclusive falada pelo Kayapó mais famoso de todos, que é o Superstar Kayapó, o Cacique Raoni. Mana Indureka de ba mana me kuben me yure boy kete di bai no Indureka lepa apa di mat mul paripa kuben kote ba kuben kote kamaru kuben kam ia amai kurun neka Orlando me crowjo ari kabel mari ngiri je. Yuka crowjo me Orlando ari bakaron. Ima me aku crowjo ane ni beuma. Me aku crowjo aku ni ane i beuma katir. Yane me ku crowjo kunu nama ari ma ben kota de nyawane bakuma tane. Em 2019, essa língua passou a ser mais uma das línguas oficialmente reconhecidas por um município brasileiro. No caso, no município de São Félix do Xingu, que é esse enorme município que ocupa a parte centro-sul do Pará. Boa parte das terras Kayapó estão nesse município. Não se esqueça de visitar a playlist do canal aqui, que é a playlist Línguas do Brasil, onde tem uma coletânea de não só das línguas indígenas, que eu já mencionei aqui no canal, mas também das línguas dos imigrantes brasileiros, como o pomerano e o Hunsrück, que é o alemão do sul do Brasil. A língua Kayapó pertence à família chamada Macro-G. Originalmente eu tinha postado esse mapa que vocês estão vendo aí, essa árvore genealógica evolutiva das línguas Macro-G, que eu fiz para o vídeo de Kaingang, que é uma língua que pertence a essa mesma família. E esse mapa foi baseado nesse outro mapinha aqui, esse organograma, tirado do site pibsocioambiental.org, que é um site muito bom dedicado às línguas indígenas, não só as línguas, na verdade, mas as etnias indígenas. Né? Esse site não fala da gramática das línguas em si, fala da cultura, da etnia, das etnias indígenas do Brasil. E na página desse site sobre os indígenas falantes de Macro-G, eu encontrei esse organograma, e a partir desse organograma que eu tinha feito aquele mapa, esse mapa que vocês veem que tem aí uns problemas, ele está um pouco enganador, porque esse gráfico do socioambiental, do site socioambiental, não está muito exato. Então eu fiz esse outro mapa aqui, focando só no ramo G mesmo, aquelas outras famílias que pertencem à família Macro-G, como o Rikbaktsá, o Bororo, o Krenak, o Guató, o Carajá, o Ofaiê. Essas línguas são muito diferentes. Realmente não há nem certeza de que elas pertencem realmente a uma família coesa, junto com as famílias G. As línguas G em si, que a gente vê nesse mapinha novo aqui, nessa árvore genealógica que eu fiz para esse vídeo, aqui eu detalho exatamente o grau de parentesco que existe entre as línguas da família G. Primeiro a gente vê um ramo meridional, que são das línguas faladas no sul do Brasil, como o Kaingang, que já está descrito aqui no canal, tem um vídeo de Kaingang já postado aqui no canal, e o Xokleng, que é uma língua mais ou menos parecida mesmo com o Kaingang. Essas duas línguas são bem diferentes do resto da família G, são as mais diferentes. Né? Depois tem o ramo, algumas fontes chamam de ramo cerrado, que é justamente as línguas G que fazem parte do central, do Brasil central, e um pouco do norte ali do Brasil. O ramo Aquém, a qual pertence o Xerente e o Chavante. Tem o ramo Panará, que seria intermediário entre o Aquém, e o ramo setentrional, que inclui as línguas timbiras, que inclui as línguas como as línguas dos Canelas, os índios Canelas, as línguas Canelas Apaniecrá e Ramo Camecra, o Cranô, o Parcategê e algumas outras menos conhecidas. Né? E um ramo que tem as línguas Kayapó e outras 3 línguas que são bem próximas do Kayapó. O Apinagé, o Tapaiuna e o Suyá. Essas línguas não são oficialmente partes do ramo Mebengoquém, mas elas são muito parecidas com o ramo Kayapó. Elas são bem próximas do Kayapó.
Aí, escrito em cinza, dentro do ramo Mebengocré, a gente tem as várias tribos caiapós atuais listadas aí. Não necessariamente elas falam línguas muito diferentes, meramente existe uma mera distinção dialetal entre os falares caiapós dessas várias tribos, sendo que talvez o xicrim seja o dialeto mais divergente, mais discrepante. Para fazer esse vídeo eu consultei essa gramática pedagógica de Caiapó, da Kathleen Jefferson. Eu consultei essa gramática do dialeto xicrim, do Caiapó, feita por Lucivaldo da Silva Costa, em 2015. E alguns trabalhos específicos que não falam da língua inteira, mas falam de alguns detalhes que eu não tinha entendido muito bem, porque as outras gramáticas, essas duas gramáticas que eu consultei, são gramáticas bastante assim, imperfeitas, elas não falam de um monte de coisa. Vamos falar um pouco de fonética. As vogais do Caiapó elas são relativamente típicas das línguas indígenas do Brasil. A gente tem um sistema aí de mais ou menos cerca de 10 vogais. A gente tem A, essa outra vogal que geralmente varia entre A e A. Esse gaminha aí, ele é um O não arredondado, né? Seria uma vogal traseira não arredondada. E, I, ou U. Existe uma variação dependendo do dialeto e dependendo da obra que eu consultei. Às vezes eles traduzem esse som como esse I cortado ou como esse M de cabeça para baixo. O I cortado é I. O M de cabeça para baixo é U. Depois tem O e U. Também existem as vogais nasais. Todas essas vogais podem ocorrer de maneira nasalizada também. As consoantes do Caiapó são relativamente simples e fáceis para nós aprendermos. Eles têm a diferença entre as oclusivas surdas e sonoras, como em português, B e P, T e D, Q e G. Tem a fricativa ch e j, que depende do dialeto, também é realizada como ts ou z. Tem as consoantes n, esse N com uma trombinha depois, que é geralmente transcrito como NG, é uma velar nasal, ng, nga, ni. E esse N com a trombinha antes, que é o tipo o N tio do espanhol, nha, nha, nho, ni. E eles têm também essas consoantes nasais ma, na, r, e também as semivogais y e w. Uma das principais diferenças dialetais é a variação entre o i final, que o xicrim tem, com o ts ou ch dos outros dialetos. Então, palavras que na maioria dos dialetos caiapó terminam com ts, esse ts, que às vezes fica meio tch. No xicrim, isso é uma semivogal ia. Então, cumrent, no menctutire, por exemplo, vira cumren no xicrim. Ment vira men, que é bom ou bem. Rant vira rai, que é grande. Então, por exemplo, Mebengocré cabem mementes cumrentes, que é a língua Mebengocrém, a língua caiapó, é muito bonita. Em Mectutire, em xicrim, essa frase fica Mebengocré cabem nem cumrem. A língua caiapó é muito bonita. Aqui eu vou dar uma breve amostra do vocabulário do caiapó, para a gente ter uma noção da pronúncia e também de como soa a língua, né? Explorar um pouco o vocabulário, as palavras são muito interessantes, a estrutura fonotática da língua é muito interessante. Men, gente, né? Anro, homem, Benajuara, é cacique. A gente fala muito do cacique Raoni, né? A gente já ouviu o cacique Raoni falando, só que ele não é chamado de cacique, né? A palavra cacique do português foi importada por intermédio do espanhol, das línguas caribes faladas na região do Caribe, né, da América Central. E em Caiapó mesmo, o cacique é chamado de Benajuara. Mulher é meni ou menire, alguns substantivos têm um sufixo re, que indica um diminutivo. Prom é esposa, aí a gente vê uma vogal nasal. Memprire, criança. Aí a gente vê que mempri já está com o sufixo e no final, que indica diminutivo. Menonira, jovem. Kubenret, velho. Kuben, é não índio.
Uma pessoa que não é índia, uma pessoa que está fora da comunidade indígena, seria o homem branco, né? O homem civilizado branco, kuben. Umbíqua, amigo. Indi, nome. Essas palavras têm um hífen no começo, são palavras que recebem um prefixo obrigatório para aparecer na frase, geralmente quando elas estão possuídas por outra palavra. São palavras que são obrigatoriamente possuídas. A gente vai ver esse detalhe na gramática daqui a pouco. Existem termos de parentesco que são usados pela própria pessoa que tem um parente ou indiretamente em referência ao parente dos outros. Então, se você está falando da sua mãe, você vai chamar a sua mãe de Nirua. É mãe para quem está falando da própria mãe. Se você está falando da mãe dos outros, você fala que a mãe é Nan. Mesma coisa pai. O seu pai é Anjunwa, mas o pai dos outros é um Bam. Irmã Apnire. Irmã dos outros, Kanikwenye. Akmere vira Kame, irmão. Tuiwa é tia, vira Kwatenye. E Nhetwa, tio, vira Nhet. Essa é uma distinção que eu realmente nunca vi em alguma outra língua. Alguns animais, Rop, que é tanto onça quanto cachorro, embora também tenha outras palavras para distinguir um do outro. Isso é bastante comum nas línguas indígenas brasileiras, a confusão. O uso da palavra onça, que é um animal nativo do Brasil, para descrever o cachorro que foi trazido pelos europeus. Kukoi, macaco, no dialeto Mektutire ficaria Kukots, né? Kunum, capivara, Yanja, viado, Kukrit, anda, anta, Kukei, cutia, Nra, paca, Quei, pássaro, Mut, arara, Ak, gavião, Ban, coruja, Ara é a pena, geralmente aparece com prefixo como Yara, Ae, o ninho, Nre, ovo, Mak é um escorpião, Wewe é uma borboleta, Brire é um sapo, esse ire no final também é aquele sufixo que eu disse que é o diminutivo, Tep é peixe, Kanna, cobra, Min, jacaré, Paka, terra, Ba, floresta, Ran, flor, Omro, comida, Pinjo, fruta, Bae, milho, Juandra, farinha, Quara, mandioca, Tirti ou Tirti, é banana, Kajuati Kango, literalmente é suco de cana, né? Que significa qualquer bebida alcoólica, cachaça, cerveja. Maia, coisa, Kok, vento, Kaikwa, ou nos outros dialetos, Katikwa, céu, Kakun, nuvem, Met, é sol, Metirua, lua, Kanhetira, estrela, No, água ou rio, Na, chuva, Que, fogo, Que, pedaço, Cre, buraco, Nha, barro, lama, Krim, aldeia, Juje, ou Dzudze em alguns dialetos, arco, crua, fecha, cruapo, o cocar, oncredje, o colar, yakalaco, aquele famoso botoque, que é aquele prato de barro que eles colocam no lábio dos homens para ficar com o lábio gigante, como no caso do cacique Raoni. O termo que eles usam não é botoque, obviamente, é yakalaco. Canoa. Kikre, casa. Quando você está falando da sua própria casa, contudo você fala Nyurkwan. Então, minha casa seria Inyurkwan. Pin, é árvore, pau, madeira. Kamerekuk, é o açaí. Karon, sombra. Joei, verdade. Kran, cabeça. Ikra, mão. Ikop, unha. Nó, olho. Nokango, água do olho, lágrima. Suco do olho, lágrima, né? Ape, é boca. Onto, língua. Wa, dente. Amak, orelha. Kin, cabelo. Omie, peito. Aboro, costas. Tu, barriga. Not, umbigo. Mot, pescoço. Kujek, veia. Camro, sangue. Pé, perna. Pá, braço. Aracre, sovaco, axila. In, carne. Cango, líquido de pele, ou seja, o leite que sai dos animais. Cane, doença. Tocre, doente.
Tukja, cansado, Ukanga, preguiça, Ungue, canhoto, Keket, riso, Pram, fome ou vontade também, pode ser o verbo querer, Koro, sede, Mei, Rai, Orat, grande, Prim, ou Nlinle, pequeno, Kanra, calor, Yakre, frio, Ngo, que também é água, né? Também pode ser um adjetivo molhado, Nra, Nra, seco, Tei, forte, Puno, feio, ruim, Kamrek, vermelho, Tuk, preto, Nranna, verde. Aqui uns termos de coisas civilizadas, né, que eles tiveram que adaptar, que não tinha originalmente na cultura deles. Pimpoi, mesa, é madeira achatada, madeira chata. Pidiocango, literalmente é um suco de fruta, né? E chere, eu acho que é a palavra espelho que eles importaram e modificaram foneticamente até virar ichere. Pinok caprim, esse é o composto mais estranho e mais interessante que eu vi na língua, né? Dinheiro, só que literalmente significa folha triste. Krinrai, literalmente é aldeia grande, significa cidade. Kubenkaben, é a língua do não índio, ou seja, a língua portuguesa. Nokamiche, significa óculos. Eu não sei qual é a lógica de construção desse termo. Matka, avião, também não sei de onde veio. Nem também Katon, que é revólver. Quando eles perguntam que horas, eles usam a expressão Meimet. Literalmente significa que sol. Aqui a gente vê uma grande tabela comparativa de todas as línguas da família Macro-G, que eu compilei usando assim várias obras, vários trabalhos acadêmicos, várias obras de consulta que eu pude encontrar, que ao longo dos anos eu consegui coletar e comparar vocabulário para ver até que ponto essas línguas são realmente relacionadas entre si de maneira visível, usando as palavras mais comuns que eu posso esperar numa língua indígena. As línguas da família G, do ramo G, estão em amarelo, né? Em cor lilás a gente vê aqueles ramos mais afastados, que seriam já outros ramos da família Macro-G. Essas famílias que estão aí mostradas em lilás, realmente eu não encontrei nenhuma similaridade lexical entre essas línguas, nem entre si, essas 4 línguas entre si, nem entre alguma dessas 4 línguas e as famílias e as línguas do ramo G, que está em amarelo. Então realmente se tem um parentesco, esse parentesco é bastante obscuro, né? Já nas línguas G em si, a gente vê que o Apinagé é bem parecido com o Kayapó, né? E alguns outros ramos a gente vê que o Xokleng e o Kaingang são bem parecidos entre si, que o Chavante e o Xerém também são parecidos aí bastante entre si. O Apaniecrá e o Tapaiuna também estão bem próximos dos ramos Kayapó e Apinagé. E o Panará já é um pouquinho mais diferente. Então são 3 tabelas, a gente tem outras tabelas aqui, essa segunda tabela e essa terceira tabela. Para quem quiser pausar o vídeo, copiar da tela, sinta-se livre que não dá para explicar aqui cada palavra. Quanto à estrutura gramatical em si, a língua Memengocré é uma língua tipicamente SOV, ou seja, sujeito, objeto, verbo. O verbo tende a vir no final da frase, pelo menos depois do seu objeto direto, do seu paciente. A língua tem posposições, ou seja, o que é preposição no português, nessa língua é uma posposição, vem depois do seu complemento, a palavra não vem antes. Não tem gênero gramatical, como masculino, feminino, nem distinção entre animado e inanimado, embora haja algumas distinções de possessividade. E a língua exibe um padrão de concordância ergativo parcial, ou seja, ergatividade cindida. A gente vai ver daqui a pouco o que isso significa, mas já antecipando que no canal a gente tem vídeos descrevendo línguas ergativas já, como o Yanomami, que é uma língua indígena do Brasil, e também o tchetcheno e o basco, que são línguas da Europa. Então procurem esses vídeos para entender mais sobre o fenômeno da ergatividade. O sistema de pronomes no Kayapó é realmente uma das características mais peculiares da língua. A gente vê aí uma simplificação. Os morfemas que indicam primeira, segunda e terceira pessoa estão indicados aí a série 1 e a série 2.
Então, ba e i indicam primeira pessoa, eu, né? O ga e o a indicam segunda pessoa. E tem uma forma curiosa que inclui primeira e segunda pessoa no singular, né? Guba, eu e você. O plural dessas formas geralmente é feito com o morfema men. E também tem o paucal. O paucal é um plural de poucos. Indica uma quantidade pequena, geralmente 2, 3, 4. Que a gente já vai ver em maior detalhe aqui. Essa tabela aqui mostra o paradigma pronominal completo da língua Kayapó. No singular, lá em cima, depois no meio tem o paucal. Na segunda, primeira, segunda, terceira pessoa e na pessoa inclusiva também. Segunda, porque é a primeira mais segunda pessoa. E no plural também. A gente tem a série 1, a série 2 e a série ergativa. A gente vai ver exatamente para que servem essas séries. A série 1 geralmente vai como sujeito do verbo. Ele vai também para marcar ênfase do sujeito, como palavra independente, enfática. Ou usado em isolamento, quando você fala só o pronome, sem um verbo junto. A série 2 ela é usada também como possessivo dos substantivos. Ela é usada como complemento das preposições e também como objeto dos verbos. Mas pode ser o sujeito de verbos quando a frase está modificada por advérbio. Isso é bastante difícil entender. A gente vai ver logo, eu tentei explicar. Vou tentar explicar no vídeo com maior detalhe logo. Então a gente vê aí, por exemplo, batim, o verbo tim é cair. Batim é eu cair. Itimket. A gente vê o advérbio ket. Ele está depois do verbo, então ele faz com que o verbo exija um pronome sujeito da série 2. Não é mais o ba, e sim o i. Mesma coisa aqui. Gatem, que é você vai. Mas se você fala que não vai, você não vai é atemket. Não pode falar gatemket, porque o verbo está seguido por um advérbio. Ele não está mais no fim da frase. Então a gente tem, na verdade, um sujeito tem que ser expresso pelo pronome a e não ga. Aqui a gente vê a preposição kot, que significa com. Então, ikot é comigo, akot é com você, é contigo, menkot é com eles. São várias pessoas, é mais de 4 ou 5. Arkot são com eles 2, 3 ou 4. Pron, a gente já viu que é esposa, e pron é minha esposa. Yan é esse, na é uma partícula que indica aspecto, ou na verdade modo real, eu coloquei como RL aí embaixo. E depois a gente tem o itak, ele me bateu. Então a gente vê aí o i é o objeto do verbo tak, significa que me bateu. O i marca a primeira pessoa também, objeto do verbo. Aqui mais como possessivo a gente vê uns exemplos como ipron, minha esposa, apron é tua esposa. Na terceira pessoa não tem nada, a terceira pessoa, o possessivo não é marcado por um morfema, fica 0. Então fica só pron, que pode ser esposa ou esposa dele. Quando a posse, ao contrário de esposa, que tem que ser esposa de alguém, né, não existe uma esposa, nenhum marido que seja isolado, né, um nome relacional por natureza. Quando você está falando de uma coisa que é uma posse alienável, ou seja, que não necessariamente pertence a alguém, você, como a palavra casa, né, kikre, você tem que usar essa partícula nho, ou meramente o, entre o possessivo e a palavra. Então você não fala ikikre, você fala inho kikre. Anho kikre, tua casa. E na terceira pessoa, on kikre. Só o, sem o nho. Porque na verdade o marcador da terceira pessoa é 0 nesse caso. Então, como eu já disse, essa partícula na, no dialeto xicrim ou nem, nos outros dialetos, indica o modo real. E já e za indica o modo irreal. Assim, na prática, isso significa que uma ação real é uma ação que está no presente ou no passado, algo visto como já concluído, como já concreto, que já está em curso ou já foi concluída. Ao passo que já indica uma coisa irreal, ou seja, uma coisa que seria o condicional ou o futuro, no geral. Geralmente indica futuro. No dialeto xicrim parece haver uma tendência muito forte, de acordo com a gramática de xicrim que eu consultei, a sempre usar essa partícula como obrigatoriamente na segunda posição da frase. Então sempre você tem que usar um pronome enfático como ba, daí vem a partícula de modo na, ou ne,
depois, daí vem o pronome de novo, e só depois é que vem o objeto e o verbo, como a gente já vê nessa frase Banabamin, né? Eu, real, eu, jacaré vi. Gajagaboy, né? Eu, irreal, eu, aliás, você, irreal, você, chegaram. Sim, você vai chegar, você iria chegar. Katire Krinrai mantém. Katire, nome de pessoa, Krinrai, que é a cidade, né, ou a vila grande, a aldeia grande. Man é a preposição para um lugar. E tem no final é o verbo ir. Então Katire foi para a cidade. Aí você usou a partícula de modo, mas você pode usar, se você usar a partícula de modo, na maioria dos dialetos caiapó, significa que você está enfatizando aquilo que está antes. Especialmente pode ser o sujeito ou o objeto do verbo. Então, katire ne krinai mante significa foi o katire e não outra pessoa que foi para a cidade. Mas em alguns dialetos como o chicrim, esse uso dessa partícula ne ou já parece ser obrigatório e não ter perdido o sentido de ênfase. Então, por exemplo, no chicrim geralmente se fala banababoy, eu cheguei. Mas no Mektutiri a gente fala meramente baboy, babot, que é só o verbo com o pronome antes. Não precisa colocar bané babot. Bané babot seria fui eu que cheguei, não outra pessoa. Quem pode na imã jujangan. Quem pode na imã jujangan. No chicrim é quem pode pra mim arco deu. No caiapó, ou seja, nos outros dialetos, né, no Mektutiri, a gente vê quem pode ne imã jujangan. Aí a gente tem o uso da partícula de modo na ou ne, obrigatório, porque realmente tem um sujeito no começo do verbo, né? Um sujeito expresso por um substantivo, então geralmente se usa essa partícula. Então, para entender a negação e todo esse negócio do advérbio que vem depois do verbo, e qual pronome que vai ser usado, a primeira série, a segunda série, tem que entender primeiro que alguns verbos têm uma forma finita, que é usada como um verbo conjugado, e tem uma forma chamada infinita, uma forma segunda, uma forma longa, de acordo com certas gramáticas, que é uma forma que é usada justamente quando aparece um advérbio depois do verbo. Ela tem um valor de infinitivo ou de substantivo, mas às vezes ela tem, na prática, é usada exatamente como se fosse um verbo. Então vamos ver aqui, né, o verbo mu, chorar, quando você coloca o negador ket, vira mer. Você vê que na maioria dos verbos, os verbos ganham uma consoante logo depois da vogal final. Embora haja exceções, como estar em pé, né, que é jama, vira eu apenas chorei, fica imur bit. E eu chorei muito, imur kumren. Porque esses advérbios vêm depois do verbo. Algumas gramáticas analisam isso como construções nominais. Então, na verdade, em vez de eu não chorei, seria o meu chorar não existe. Mas é difícil você interpretar exatamente o que está acontecendo aí. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, krin ir ne batem. Ir é uma outra preposição que indica local, né? É uma outra preposição que indica movimento, direção. Então, krin ir é para a aldeia, ne é aquela partícula de modo real, ba é o pronome eu e tem é o verbo ir. Eu fui para a aldeia. Eu não fui para a aldeia, fica krir in e temket. A partícula de modo some, o pronome ba vira i, o verbo tem vira tem, ganha um m no final e o ket vem depois. Ba apumo é eu te vi, ou eu te vejo. Porque ba é eu, esse prefixo a indica você. Agora, eu não te vi, a negação dessa frase é ie apumunha ket. Ie apumunha ket. Você coloca o verbo pumu, que é o verbo ver, na forma longa. O pronome da primeira pessoa vira ie, porque tem que ir para o caso negativo, que é um sujeito do verbo transitivo, no caso de construções com esse advérbio no final.
Mesma coisa, ga e pumo, você me viu, a negação fica aie e pumo inket, você não me viu. Aí é que entra a ergatividade. A ergatividade só vai aparecer nos pronomes sujeitos quando a gente tem essa construção com o advérbio no final. Agora, se o advérbio for antes do verbo, no começo da frase, você não tem essa mudança toda, você não tem que alterar o pronome para a série 2 nem colocar a forma longa do verbo. Então, up, que indica mais ou menos já, é colocado no começo da frase. Então, aí fica up batem, eu já fui. Mas o verbo anan, o advérbio anan, que é o prospectivo, indica aspecto prospectivo, ou seja, eu estou prestes a fazer algo, vai no fim da frase. Daí, nesse caso, sim, o verbo tem vira tem e o pronome ba vira i. Ba ikraman, eu segurei meu filho. Ie ikraman ket, eu não segurei meu filho. É mais um exemplo de ket no final da frase. Existe toda essa mudança e também o uso do pronome ergativo. Gatep krem, você peixe come, ou seja, você comeu peixe, você come peixe. Iman ayen tep krem pram, literalmente é para mim, você comer peixe, você peixe comer, quero. Eu quero que você coma peixe. Aí nesse caso a oração que está incluída dentro da oração fica ergativa também. Porque daí o verbo krem não é mais o último, pram fica o último, né? Justamente porque pram é o verbo da oração principal que tem aqui no final. Veja que interessante esse embutimento de orações também fazendo com que a oração fique ergativa. We krinat mantém. Aí essa partícula we indica evidencialidade. Evidencialidade é essa característica que indica, num idioma muito comum nas línguas indígenas das Américas, se aquela informação que você está dando foi observada por você mesmo, ou se foi algo que foi relatado para você por alguma terceira pessoa. Então aí o indica que a evidencialidade é indireta. Né? Dizem que aqui, me disseram que ele foi para a cidade. When Krinats mantém. Ou Gora, que agora indica o aspecto esperançoso, né? Indica que você espera, tomara que ele tenha ido, que ele vá para a cidade. Gora Krinats mantém. Ie me bengo kre kaben maripram. Ie me bengo kre kaben maripram. Eu quero saber ou aprender a língua caiapó. O marcador de objeto de terceira pessoa geralmente é esse morfema ku, mas alguns verbos exigem esse morfema, alguns verbos exigem morfema zero. Isso é um pouco difícil de determinar. Menina, memprire, man. A gente já viu o verbo man ali, né? É segurar, então menin é a mulher, ou menire, esse re no final é o sufixo que indica uma espécie de sufixo delicado, ou uma coisa feminina, delicada, pequena, geralmente é colocado em palavras de feminilidade, criança. Né? Então menire é mulher, mulherzinha. Meprinren, que é uma criança, uma criancinha, segura. A mulher está segurando ou segurou uma criança. Se você quer tirar a palavra criança e colocar um pronome no lugar, substituir por um pronome, a mulher a segurou ela, menina é kuman. Ku aí é o pronome de terceira pessoa, objeto prefixado ao verbo. Rop tep kren, a onça comeu o peixe. Ou então rop ku kren, a onça o comeu. O curioso é que quando o objeto do verbo é de segunda pessoa, né, ou seja, aquele pronome ga, que é você, o marcador de objeto de terceira pessoa, nesse caso, acaba sendo trocado pelo marcador de segunda pessoa, que é o a. Você não pode usar ku com o pronome ga, você tem que usar um a mesmo, é uma coisa muito estranha. Ga menirema, você segurou a criança, aí nesse caso você não pode falar ga ku aman, tem que falar ga a man. Ga'aman. Esse marcador ku de terceira pessoa, ele também vai combinar com a preposição man, que indica para, só que nesse caso a preposição man vira meramente um m sufixado. Então, menina kum tepna. Menina kum tepna. A mulher deu peixe para ele. A mulher lhe deu peixe. Alguns verbos perdem a consoante inicial quando precedido de pronome objeto de terceira pessoa não realizado. Nem todos os verbos exigem aquele pronome ku que a gente viu agora.
muitos verbos exigem pronome zero de concordância com objeto de terceira pessoa. Se esses verbos que exigem pronome zero começam com a consoante P, geralmente o P inicial acaba sendo perdido e é substituído por uma parada glotal. Como a gente vê aí, o verbo pitar vira utar. Também é uma mudança na vogal às vezes. A língua também exibe pluracionalidade, que a gente já viu também no Caingang, a gente viu no Checheno, que são verbos que concordam com o objeto, mas eles têm que variar. Existem outros verbos, existem pares de verbos que variam de acordo com o número do objeto deles. Ou se foram verbos intransitivos, que variam de número, variam de forma com base no sujeito deles, no caso do verbo intransitivo. Então, matar uma pessoa é bin, mas matar duas ou mais pessoas ou coisas seria imei. Jura é colocar, mas colocar duas ou mais coisas é adjura, e assim por diante. O verbo kren, que a gente já viu, é o verbo comer, vira kuru, quando você come mais de uma coisa, e assim por diante. Menire na kankam kankuja. A mulher colocou uma faca ou a faca no cesto. Aí a palavra faca, kai, está no singular. E a gente só sabe disso porque realmente o verbo que está sendo usado é o verbo kuja, que é um verbo que só pode concordar com um objeto singular. Se você colocar mais de uma faca no cesto, você tem que falar aí, menire na kakam kai yajwa. A mulher colocou facas no cesto. Kuben temp kren. O homem branco come peixe. Kube kunten tep krenman. Kuben kute tep krenman. O branco está prestes a comer peixe. Aí nesse caso, a gente usa o pronome em terceira pessoa kute, porque o marcador de negativo na terceira pessoa é te, e aí levar o ku como prefixo. Kube, o branco, ele no negativo está prestes a comer peixe. O sintagma nominal no Kayapó é NAD, nome adjetivo determinante. Então, menina men yang. A mulher, essa mulher bela, ou seja, mulher bela essa. Ou menina men yuan, aquela mulher bela. Então, o adjetivo sempre segue o substantivo. Kikren, casa nova. Tep, kamrek, peixe vermelho. O possessivo é feito com a ordem do inglês, ou seja, a palavra principal vai no final e a palavra descritiva vai antes. Então, mr, carne do animal, ou seja, animal carne. Mr, nyonto, a língua do animal. Mr, jua, o dente do animal. E assim por diante. Alguns verbos têm prefixos relacionais. Então a gente tem também aí te, que é perna, e o verbo apok, que é furar. Quando o objeto do verbo vem imediatamente antes desses verbos que tem prefixo, você tem que colocar o prefixo para juntar os dois. Te e apok, é furar a perna. Banabá até e apok, eu fui que furei tua perna. Se você deslocar a palavra perna para o começo, de modo que ele não fique vizinho do verbo, esse prefixo acaba não aparecendo. Até, que é tua perna, né? O prefixo a indica tua, te é perna, na é aquele marcador de aspecto real, né? de modo real. Ba sou eu, e apok é furar. Então, no caso aí, o te, até, que é a tua perna, está deslocada para o começo da frase. Então, nesse caso, não tem iapok, tem meramente apok. O prefixo não aparece. Então, a gente vê que esse sistema de prefixos relacionais também ocorre no tupi, nas línguas tupi. A gente tem aqui no canal, já tem descrição de 3 línguas da família tupi. O tupi antigo, o Nhangatu e o Teneterrara, ou Guajajara, que é uma língua do Maranhão. Só que o tupi tem um sistema bem diferente, né? Ele tem um sistema baseado em 3 prefixos, geralmente. Um prefixo absoluto, que a palavra ocorre em isolamento, que é geralmente o T. O prefixo R, que é uma forma que permite a formação de expressões genitivas, né? Como a carne do animal, a cidade do homem branco, o rio da região. E uma forma que tem o prefixo S, ou no caso de algumas outras línguas, o prefixo é meramente uma aspirada, ha, um H. Ele indica a posse genitiva pela terceira pessoa,
sendo que a terceira pessoa não pode estar expressa por um substantivo, tem que estar substendida com um pronome pelo esse prefixo mesmo. No Kayapó já o prefixo é um pouco mais simples, né? O sistema... No Kayapó o sistema é mais simples, a gente tem a ausência de prefixo, no prefixo zero, quando a forma é absoluta, ou quando a forma é possessiva de terceira pessoa, né? Porque a gente sabe que a terceira pessoa geralmente é indicada pela ausência de morfema, ou um prefixo que varia de acordo com a palavra, né? Essa variação aí entre um a, o já e o ya. Esses prefixos aí, eles dependem meramente da escolha da palavra. Cada palavra tem um prefixo desses aí. Não tem variação de significado, não. Aí, nesse caso, esses prefixos são usados quando a palavra está em relação genitiva com outra, ou quando o verbo está precedido por seu objeto, imediatamente. Então a gente tem, por exemplo, aí o olho da mulher, em tupi é cunharessá. A palavra tessá, que é olho, vira aressá. Se você falar cessar, é o olho dela, ou o olho dele. Sem que a palavra cunhã esteja expressa. É meramente, né, um prefixo S que é meramente pronominal. Agora, meninjua, em Kayapó, é o olho da mulher. Porque a palavra olho sozinha é o A. Ou esse o A sozinho pode ser interpretado como o olho dela, já que o prefixo de posse de terceira pessoa é zero. Os adjetivos podem funcionar como verbos estativos. Então, mei, que é bom, pode ser bom. Né? Água pode ser água boa ou água está boa, a água é boa. A gente já viu que a própria palavra água pode funcionar como um adjetivo estativo, um verbo estativo. Então, ingo, eu estou molhado, eu água, eu estou molhado, eu estou aguado. Akinmei, teu cabelo, kin é cabelo, a é teu, men é bonito, teu cabelo é bonito, mas pode ser também o teu cabelo bonito. Aí a gente vê também kin com um verbo que tem prefixo, um verbo com prefixo relacional ia, akin yabie, teu cabelo comprido ou teu cabelo é comprido. A noção de gostar no Kayapó é expressa como acontece em francês, em italiano, em espanhol. Ou seja, você usa um verbo agradar e você expressa a pessoa que está sendo agradada, a pessoa que gosta, por um pronome oblíquo com preposição para, né? Você não fala que você gosta de mandioca, você fala que a mandioca te agrada, né? Aí no caso eu coloquei também a partícula de pergunta jam no começo. Então a gente tem uma pergunta aí, você gosta de mandioca? Jam aman kuerakin. Jam aman kuerakin. Jam, que é a palavra de pergunta. Aman é para você, a ti. Mandioca agrada? Na iman kuerakin. Sim, a mim mandioca agrada. As posposições do Kayapó, as principais são kam, que indica locação, em, ou às vezes movimento, para. Man, a gente já viu, né? Para. Ir também, que é para. B é curioso, ele pode significar em detrimento de, meio que o contrário de por, né? Eu fiz isso por você, em seu favor, em seu benefício. Você pode colocar também que eu fiz isso em detrimento de você, eu fiz isso contra você, para sua desvantagem. É uma preposição bastante curiosa, né? Kurum, que indica origem, o ablativo, origem de movimento, né? Eu vim da vila, eu vim de lá. Kot, que a gente também já viu, é a preposição com. E a preposição o, que indica o instrumento da ação também. A preposição o é interessante porque ela também forma um causativo, ele forma verbos transitivos a partir de verbos intransitivos ou verbos causativos a partir de verbos transitivos. Baikoi katonk ou kumbin. Aí no caso a gente tem katonk, que é revólver, mas a preposição, a posposição o, katonk on, com o revólver. Aqui a gente tem a preposição o funcionando como um verbo fazer. Meinega onin, o que você está fazendo? Literalmente, o que você está sentado fazendo. Mas quando o verbo ou o adjetivo é acompanhado de o, ele vira um causativo, né? Ou seja,
Noi ne ipu é a panela está cheia, a panela encheu. Ipu é cheio, é encher. Noi ne ba o ipu indica que a panela eu a fiz cheia, ou seja, eu a tornei cheia, eu a enchi. A relativização no Kayapó é feita dessa maneira. Meme kutetep o biri arapoi. O homem, ele, peixe, fez pegar, já chegou. Ou seja, você tem que encaixar a oração relativa entre o objeto e o verbo da oração principal. Anromeme tebin narai. O porcão que o homem matou é grande. Os interrogativos em Kayapó são como nas línguas europeias, eles têm que vir frontalizados, eles são deslocados sempre para o começo da frase. Meinatim, o que caiu? Nyum nakukukbin, quem matou a anta? Nyum naboi, quem chegou? Nyum namamekubin. Aí você vê que o ku aí aparece na terceira pessoa para marcar o objeto do verbo, né? É interessante que mesmo o pronome estando no começo, o pronome de concordância ocorre no verbo, né? Quem ele o matou. Isso é indicador que na verdade o ku não é um pronome exatamente, sim um morfema de concordância, né, de objeto. Mairi gaten, mairi é onde, né? Então, mairi gaten é onde você vai, ou onde você foi. O verbo em Kayapó não tem marcação de tempo exata, né? Nyuma ganangonga. Para quem você deu água? Né? Nyuman é para quem? Na é o marcador de real, ga é você, no é água e nga é dar. Jam muranaya. Isso é carne? Mru é carne, né é o marcador de real, que funciona também como verbo ser, e ya é isso, né? Ya. Então observe que para fazer orações equacionais, muitas vezes se usa esse né, meramente como marcador de aspecto real, sem que na verdade haja um verbo, não tem o verbo ser no presente, no idioma Kayapó. E a noção de verbo ter também é usada pela estrutura possessiva, né? Ipron é minha esposa ou eu tenho esposa, tanto faz. Bom, esse foi o longo vídeo de Kayapó, uma detalhação, uma explicação bastante extensiva do idioma, né? Eu pesquisei bastante aqui para destrinchar todos os detalhes da língua, né? Vários mistérios do funcionamento da língua, que é uma língua de gramática tão estranha, tão diferente do que a gente está acostumado, mesmo em relação às línguas indígenas do Brasil. Basta vocês assistirem o vídeo aí de Tupi Antigo, de Yanomami. Acho que o Kayapó é a mais diferente, a mais inexplicável, a mais incomum, né, de todas, né? Então, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, né? Deixar também um comentário aí embaixo falando o que vocês querem ver aqui no canal, o que vocês acharam do vídeo. Se é que vocês encontraram algum erro também no vídeo, porque pode ser que algum Kayapó esteja assistindo esse canal, né? Não se esqueçam de considerar contribuir para o canal aqui através do Apoia-se, através do PayPal, através de uma transferência bancária, como indicado aí abaixo do vídeo, né? Vocês encontram os dados abaixo do vídeo. E, bom, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal MAPC Linguística.